sei que não sou merecedor de estar perante a Ti, Senhor. Minhas orações não são dignas da Tua atenção, Deus, mas venho me humilhar. Eu quero Te lembrar que um dia eu Te chamei de Pai. Preciso sentir de novo aquele amor. Preciso sentir de novo a Tua paz, Senhor. Me aceita como filho. Me dá de novo a paz que um dia Tu me deu, Senhor. Então me aceita, pois por Ti minha alma anseia. Sei que Tu me amas como no primeiro amor. Estive longe de Ti, Senhor. Eu confesso, neguei Teu amor. Por caminhos largos andei, do mundo eu me aproximei. Oh, que saudade de Te sentir aqui dentro de mim. Oh, Pai, nunca mais vou Te deixar. Se Tu me aceitar, então me aceita como filho. Me dá de novo a paz que um dia Tu me deu, Senhor. Então me aceita, pois por Ti minha alma anseia. Sei que Tu me amas como no primeiro amor. Filha, eu Te aceito, em meus braços Te acolho. Eu Te dou o meu conforto, eu sempre estive aqui. Filha, eu Te aceito, ora vem cear comigo. Eu Te dou o meu ombro amigo e nunca Te deixarei. Filho, eu Te aceito, em meus braços Te acolho. Eu Te dou o meu conforto, eu sempre estive aqui. Filha, eu Te aceito, ora vem cear comigo. Eu Te dou o meu ombro amigo e nunca Te deixarei. Contigo eu estarei, e no céu eu verei. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Estamos aqui, programa Vidas para Cristo, na TV Shalom São José dos Campos. E hoje eu estou mais feliz do que o normal, porque hoje é o dia do meu aniversário. Ô, coisa boa, né? Estou fazendo aqui 4.5. Graças a Deus. Até aqui o Senhor tem sustentado, né? Até aqui o Senhor tem abençoado, tem guardado, tem livrado, tem cumprido promessas. Ele é fiel. Que bom estar aqui, né? Que bom, que alegria ter vocês aí comigo. Deus tem uma palavra incrível, uma poderosa para o nosso coração. Fica até o final. Compartilhe esse programa com alguém, essa live, e no Facebook, aí no YouTube. Compartilhe, porque o Senhor quer falar ao nosso coração. Amém? Vamos orar então. Pai, eu Te louvo, Senhor. Eu Te agradeço por essa noite, por essa oportunidade, por mais um programa que o Senhor, Pai, proporciona nós estarmos aqui. Gratidão, Jesus. Eu Te louvo, eu Te amo. Pai, eu amo, Senhor, estar aqui na Tua presença, nesse programa, na TV Shalom. Obrigada por cada vida que está conectada conosco. Cada um, Senhor, que dispensou aí seu tempo para estar, meu Senhor, ouvindo uma palavra. Ah, Deus, obrigado, abençoa, recompensa
cada um deles, fala aos corações, que nós possamos ser edificados, fortalecidos, curados nessa noite. Pai, derrama chuva de bênçãos sem medidas sobre cada um, Senhor, que está conectado conosco. Pai, fala aos nossos corações, meu amado, meu querido Deus. Nós somos teus, tu és nosso, e é uma honra, Senhor, te servir. É uma honra, Senhor, ser chamada tua filha, meu Pai. Obrigada por esse ano, obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Glória a Deus, amém, gente. Olha, vou te falar, viu? O Senhor tem uma palavra tremenda. Hoje eu dei um spoilerzinho de tarde, fiz um reels lá, né? Uma mensagem. Falei um pouquinho sobre o que eu vou estar ministrando hoje, mas eu quero que você fique ligado, que, olha, é extraordinário mesmo. O que é extraordinário, pastora? Por que você gosta de falar isso? Porque é extraordinário saber que um Deus tão poderoso, tão grande, tão incrível, tão, sabe, meu Deus, todo poderoso, é o Shaddai, que criou o céu e a terra. É tão tremendo saber que mesmo com todo na mão dele, ele te escolheu, ele te chamou, ele não abre mão de você. Para mim isso é extraordinário, não sei para você. Talvez você ache banal, talvez você ache bobeira, talvez você ache um acaso, mas para mim é algo incrível, extraordinário saber que esse Deus tão grande olha para nós com um olhar de misericórdia, de amor, de perdão, de compaixão. E além de tudo isso, Ele escolheu nos amar, nos usar, nos enviar. Tem propósitos incríveis na nossa vida. E o que eu quero transmitir para a sua vida hoje, através dessa mensagem, já vou te dar uma frase aqui para você já se conectar com aquilo que Deus vai falar ao seu coração. Eu quero já que você guarde essa frase no seu coração. A frase é o seguinte: Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, o seu Deus, o meu Deus, o nosso pastor, nosso Senhor e Salvador, Jesus, o nosso Deus. Ele, quando Ele te escolheu, Ele não viu você nas suas falhas. Ele não viu você naquela limitação. Ele viu você concluindo o propósito dele. Hoje eu fiquei... Não, na verdade, estou desde ontem com isso assim no meu coração, né? Na verdade, estou desde ontem falando e ouvindo sobre isso no meu coração. E o Senhor, Ele tem algo grande para a nossa vida. Algo extraordinário. Então, eu vou repetir para você entender. Quando o Senhor te chamou um dia, lá atrás, quando Ele te escolheu, quando Ele falou, vem meu filho, tem um propósito na sua vida, tem uma obra. Ele não estava olhando para você naquele dia. Ele estava vendo você lá na frente. Ele já estava vendo o futuro. Ele já sabia o que ia acontecer. Ele já sabia onde você ia chegar. Ele já sabia os propósitos que você ia cumprir. Ele já sabia as vidas que você ia alcançar. Ele já sabia. Mesmo com as suas limitações e falhas. Então, só para começar a mensagem. E aí eu vou ler a Bíblia para você. Lucas capítulo 5. Vai dizer assim... E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu que o afastasse um pouco da terra. Assentando-se, ensinava do barco à multidão. Ele ensinava do barco, de quem? De Pedro, Simão, Pedro, à multidão. E aí a palavra diz... Quando acabou de falar, disse a Simão, volta ao mar, lança a sua rede para pescar. E respondeu Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas eu lançarei a rede? Porque mandas eu lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago, João, filhos de Zebedeu, eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens.
E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Que coisa incrível. Naquele dia que Jesus falou com Pedro, Tiago, João, eles eram pescadores. Eles estavam pescando peixes, era o trabalho deles, era a sobrevivência deles. Uma vida ali normal, cotidiana, como eu tenho a minha, você tem a sua. Mas Jesus fez algo extraordinário. Jesus estava pregando para a multidão. Jesus chama Pedro para um particular. Jesus faz Pedro ver o sobrenatural dele. A gente vai falar de Pedro hoje, mais sobre Pedro. Faz Pedro ver o sobrenatural dele, ver o extraordinário dele, porque ele fala, olha, volta para o mar. Primeiro Pedro estava no mar, um pouquinho afastado da terra, e Jesus pregava de dentro do barco de Pedro. Tinha tantos barcos ali, irmãos. Tinha tantos barcos ali. Mas ele queria trabalhar na vida de Pedro naquele dia. É tremendo. É tremendo. Quando Deus quer fazer algo. É muito improvável, é muito... Você fala, meu Deus, como? Por quê? Tem tantos barcos, tem tantas famílias, tem tantas pessoas, mas ele escolheu estar no meu barco. Que coisa linda. E Jesus, do barco de Pedro, prega para a multidão. Sabe o que ele estava fazendo? Do barco de Pedro, de dentro do barco de Pedro, ele estava mostrando para Pedro e para todas aquelas pessoas, né? Ensinando as verdades eternas. E enquanto ele prega, Pedro observa, meu irmão. Pedro observa, Pedro escuta, Pedro aprende. É gerado no coração dele muitas coisas naquele dia. E a Bíblia diz, depois que Jesus acaba essa fase do trabalhar dele, aí ele fala, agora Pedro, vamos voltar, vamos lá para o mar de novo. E você vai lançar a rede, né? Ele fala aqui, ó, no versículo 4. Volta para o mar, lança as vossas redes para pescar. Pedro, você vai de novo para o mar. Mas Pedro humanamente falou, mas a gente tentou a noite toda. Nós já tentamos, nós pescamos, nós já fizemos essa tarefa. Não deu certo. Mas olha, Pedro fala algo que não é o cerne dessa palavra hoje, mas é algo que a gente podia ficar só nisso hoje. Se fosse, né, o que o Senhor queria tratar com a gente, que ele fala, porque mandas, eu vou lançar a rede. Pedro fala, porque você manda, porque você está me dando uma ordem, porque há uma direção, eu vou fazer. E eu podia ficar só nisso. Eu só não vou ficar porque não é isso que o Senhor quer falar hoje, tratar conosco. Mas deixa eu te dar uma notícia. Quando nós fazemos aquilo que Deus direciona, aquilo que Deus manda, aquilo que Deus tem para a nossa vida, olha, meu filho, faz isso, faz aquilo. Quando a gente faz, há vitória para a nossa vida. Não tem como não colher milagre quando há uma obediência daquilo que Deus está falando conosco. O problema é que muitas pessoas ouvem e não fazem, ou ouvem e fazem o contrário, e aí querem colher milagre. Não, irmão, você só vai colher milagre se você fizer aquilo que Deus está mandando. O que Pedro estava ouvindo do Senhor era, volta para o mar, vamos lançar a rede de novo. Mas Senhor, eu não quero fazer isso, né? Talvez ele pensasse, ele não falou. Mas Senhor, eu já fiz, eu estava cansado, já tinha feito isso a noite toda, mas porque o Senhor manda, eu vou fazer. E foi a vitória de Pedro. Porque a Bíblia diz, fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes e rompia a rede. Rompia a rede, ou seja, Deus faz superabundar, Ele faz além. Deus faz além do que nós podemos sonhar, imaginar. Por isso que eu gosto tanto daquele versículo que está lá em Coríntios, que fala, aquilo que não subiu ao coração do homem, ou seja, você nem imagina o que Deus preparou para você. Ele faz além, muito além daquilo que a gente pede, daquilo que a gente espera, daquilo que a gente ora. E é tão interessante, para a gente acabar essa parte aqui, que a Bíblia diz que rompia-se a rede e os dois barcos, eles chamaram os amigos e encheram os dois barcos. Porque Deus, Ele não quer que a gente faça nada sozinho. Tudo que a gente faz, o Senhor vai colocar pessoas ao nosso redor para colher junto, para trabalhar junto, para estar junto, participar do milagre conosco. Isso é muito bom, mas deixa Deus colocar no seu caminho. Então eu quero te falar uma coisa importante. Olha isso, Pedro era um pescador, um homem comum, como vários outros da época dele.
Mas quando Jesus fala assim para ele: não temas, porque de agora em diante você vai ser pescador de homens. Deus não estava vendo Pedro pescando aquela quantidade de peixes, que já estava rasgando a rede, rompendo a rede. Não era isso que Jesus estava vendo. Quando ele fala: vem, não tenha medo, eu vou te fazer pescador de homem. Ele estava vendo Pedro pregar lá em Atos, no capítulo 2, no capítulo 4, onde Pedro ganha multidões com arrependimento, com a pregação. Um Pedro transformado, um Pedro renovado. Então, irmãos, o que o Senhor quer falar conosco hoje é isso. Às vezes você se preocupa demais com a sua trajetória. Como que eu vou chegar? Como que vai acontecer? Por que Deus me escolheu? Não se preocupa com isso não. Se Ele te escolheu, Ele não fez errado. Ele sabe exatamente o que Ele está fazendo. E se Ele te escolheu é porque há um grande propósito. É porque há uma grande obra. É porque tem uma colheita abundante para acontecer ainda. E você será um instrumento, uma ferramenta nas mãos do Senhor. Vai ser bênção para você, vai ser bênção para o reino, vai ser bênção para outras vidas que estão ao seu redor. Jesus não viu você na escolha. Quando Ele te escolheu, que na verdade não foi nem naquela hora que Ele escolheu, Ele escolhe no ventre da mãe, diz a Bíblia. Ele escolhe antes. Às vezes você pensa: Jesus me escolheu aquele dia que eu fui na igreja, aquele dia que eu tive um livramento. Não, Ele te escolheu no ventre da sua mãe. A Bíblia diz, Jeremias 1,5, né? Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Olha que revelação que Deus está trazendo agora. Jeremias na barriga da mãe. Olha, ele fala assim. Jeremias já era jovem, né? E ele fala, antes que você se formasse na barriga, no ventre da sua mãe, eu te santifiquei. Eu te escolhi. Eu te santifiquei. E as nações eu te dei por profeta. Então olha só. Deus não viu Jeremias no ventre só. Ele escolhe no ventre, mas Ele já deu por profeta as nações. Consegue entender a profundidade dessa palavra? Porque falou tão profundo ao meu coração quando o Senhor foi ministrando, foi trabalhando. Minha filha, eu tenho coisas grandes para fazer. E eu falei: meu Deus, glórias ao teu nome. Louvado seja o Senhor. E eu podia trazer para você vários exemplos da Bíblia. Eu vou ficar no Pedro, mas eu podia trazer vários. Porque todas as pessoas improváveis da palavra, todas, quando o Senhor escolhe, Ele não viu aquela improbabilidade. Só nós que vemos. Ele viu o futuro. Ele viu o amanhã. Ele viu as conquistas. Ele viu as vitórias. Ele viu as bênçãos foram derramadas através daquela vida. Ele viu o resultado. Pronto, era essa palavra que eu queria trazer aqui. Jesus, Ele viu o resultado. Ele não viu o Pedro, o pescador, que você vai ver aqui comigo, que ele era impaciente, ele era impulsivo, ele era estressado, ele era briguento, ele era falante, às vezes medroso. Ele não olhou essa limitação do Pedro, apesar de que ele conhecia todas essas características. Jesus viu o Pedro que ia pregar e ganhar 3.000 almas lá na frente. Jesus viu o Pedro que ia ganhar 5.000 almas. Jesus viu o Pedro que ia passar e até os lenços, né? Quando as pessoas tocavam, elas eram curadas, porque ele estava cheio, porque ele tinha sido transformado, porque Jesus tinha visto isso. Meu Deus, é muito forte. A palavra diz, Pedro, vamos falar de Pedro. Pedro foi um dos 12 escolhidos para serem discípulos. Porque Jesus tinha que escolher, né? Ele podia ter falado, vem multidão. Mas Ele quis escolher para ser específico. E assim também é na nossa vida. Você não anda com a multidão. Você tem uma multidão às vezes do seu lado, mas você só pode contar com 3, 4, se você puder contar com isso tudo. Então Jesus, Ele escolhe os 12, entre os 12 está Pedro. Entre os 12 está Judas. Você acha que Jesus não já sabia que... Jesus também sabia que Judas, o final dele. Ele sabe tudo, Ele é Deus. Ele é, Ele era e Ele sempre vai ser. Glória a Deus. Pedro era um homem que tinha muitos contrastes. A gente vê na Bíblia, tem uma passagem que eu amo na Bíblia, que é quando Jesus vem no mar
parecendo um fantasma. Lembra dessa passagem? Está um mar revolto, está tudo balançando, eles estão quase morrendo afogados ali, no caso, o barco entrando, água, transbordando de água, o vento, a tempestade, devia estar tudo escuro, um desespero, e Jesus vem andando sobre as águas, poderoso, forte, ele vem andando sobre as águas. Só que aí, os discípulos, vocês lembram dessa passagem, estão tão desesperados, tão atribulados, porque, irmão, problema deixa o crente, as pessoas atribuladas, quando elas não olham para o Senhor. Então eles estão tão atribulados, olhando aquele vento, aquelas coisas, tudo escuro, e eles falam, é um fantasma, meu Deus, nós vamos morrer. Aí acabou. Sabe o desespero? Nós estamos aqui no meio do mar, revolto. Imagina os discípulos. Estão aqui, vento contrário, ondas altas, e agora ainda vem um fantasma, meu Deus. E aí Jesus fala, sou eu, não temais. E ele vai poderoso, andando sobre as águas, né? Em direção àquele problema, em direção àquela circunstância, em direção àqueles discípulos amados que ele estava cuidando. Porque, meu irmão, tudo que a gente passa é permissão de Deus. Às vezes você pode pensar, mas por que eu estou passando por isso? Por que Deus permitiu isso? Porque se a gente não passar, nós não temos crescimento, não é gerado fé na nossa vida, não é gerado nada, nós vamos ficar mimados. Sabe criança, que você faz tudo e a criança não dá crédito, não dá valor? É tipo isso. Aí Jesus permite, às vezes, alguns ventos, algumas tempestades, algumas tribulações, mas ele sempre no controle, no barco. E é interessante que quando ele está andando, aí eu quero chegar em Pedro de novo. Quem fala dos 12? Pedro. Não podia ser outro. Mas Pedro naquela, né? Eu gosto de Pedro, gente. Eu acho que ele é um dos discípulos assim que a gente mais se identifica. Pelo menos eu. Porque muitas vezes a gente quer, sabe, fazer acontecer, impulsivo, vamos, tal, eu vou morrer pelo Senhor. Ele falou isso. Aí Jesus fala, Pedro, hoje mesmo você vai me negar 3 vezes. Sabe? Mas vamos voltar para a tempestade. Pedro fala, Senhor, se é o Senhor, então me faz ir até o Senhor. E Jesus fala, vem. E ele começa a andar sobre as águas. E você conhece essa palavra, eu só quero trazer a sua lembrança. Para você entender que quando você quer, quando você tem coragem, quando você tem ousadia, quando você usa essa, às vezes, impulsividade para o bem, você vive coisas sobrenaturais. Pedro viveu a transfiguração com Jesus ali. Pedro estava quando a filha de Jairo foi curada. Dentro do quarto, ele era uma das pouquíssimas pessoas que estavam lá dentro. Pedro andou sobre as águas. Pedro era um discípulo diferenciado. Tinham 12, né? Foi tudo escolhido, mas ele fez a diferença. Com todas as limitações dele. Sabe por quê? Porque quando o Senhor escolheu ele, ele já sabia de tudo isso. Ele sabia dessa trajetória, de altos e baixos muitas vezes, de impulsividade e medo, de ousadia e insegurança, de falta de fé e muita coragem ao mesmo tempo. Deus sabia tudo. Mas Deus estava vendo o resultado de Pedro. O Senhor olha o seu resultado lá na frente. Então não se preocupe, claro, faça o seu melhor. Não fica de braço cruzado, Deus vai fazer tudo não. Porque quem teve que fazer foi Pedro. Pedro teve que se converter de verdade. Pedro teve que passar umas situações perrengue da vida dele lá. Pedro teve que entender os propósitos. Pedro teve que caminhar. Pedro teve que fazer tudo. Jesus sempre com ele. Mas ele teve que andar. Teve que prosseguir. E no final das contas, ele foi até o fim. Até morrer pelo nome de Jesus. Diz a história que quando Pedro foi morrer, ele ia ser crucificado também. E ele falou, não, eu não sou digno de morrer igual ao meu Senhor. E aí ele morre, né? Colocam ele de cabeça para baixo, né? Na cruz. Que homem? Um homem que no início era um medroso. Agora ele era um homem ousado, a qual as pessoas podiam olhar e ter uma grande referência. Um homem que ganhou muitas almas.
Mas voltando aqui para a trajetória de Pedro, então a gente vê ele ser chamado, a gente vê ele andando sobre as águas. A gente vê um outro episódio que eu acho incrível, quando Jesus fala assim com os discípulos: o que dizem as pessoas que eu sou? O que eles estão falando que eu sou? Aí os discípulos começam a falar: uns dizem que o Senhor é Elias, outros falam que o Senhor é João Batista, outros estão falando que o Senhor é um profeta. Aí Jesus olha para eles e fala: e vocês? Quem dizem que eu sou? Porque tipo assim, tudo bem, deixa eles pensarem o que quiserem, mas vocês que andam comigo, o que vocês pensam que eu sou? Aí Pedro abre a boca e fala: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Ele tem essa revelação. E o Senhor fala: é, Pedro, bem você falou, né? Que bom que foi dada essa revelação para você. Tu és Pedro, a rocha, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Deus estava dando, né? Jesus estava lançando uma palavra sobre aquilo que Deus tinha como ministério na vida de Pedro, como obra, como propósito. É tremendo, gente. É tremendo. Não sei se você consegue entender, se aprofundar. E aí, teve o episódio que eu já falei. Ele prometeu nunca, quando Jesus falou: olha, eu vou para Jerusalém, eu vou morrer, vai acontecer isso. Aí ele fala o quê? Não, Senhor, não vai. Não vai acontecer isso. Não, primeiro ele fala: eu vou morrer por ti. E tem outra hora que ele ainda repreende Jesus. Não sei se você lembra dessa passagem. Ele fala: não, Senhor, isso não vai acontecer. Aí Jesus fala: eu te repreendo, Satanás, para trás dele. Então, tudo foi com Pedro, gente. Tudo foi com Pedro. E aí você fala: mas por que Deus escolhe uma pessoa dessa forma? Ele não podia escolher uma pessoa já certinha? Uma pessoa que não ia passar por essas coisas? Que não ia ter esses altos e baixos? Que não ia ter essas, né? Essas coisas de... Porque, rapidinho, eu pulei uma parte aqui na minha cabeça. Quando ele fala, andou sobre as águas, a Bíblia diz que tem uma hora que ele começa a ver as ondas e ele começa a afundar. Lembra disso? E Jesus pega na mão dele. Por que teve medo, né? Homem de pequena fé. Então, até nesses momentos, por que Deus não escolheu uma pessoa mais que não ia, né, titubear, que ia prosseguir, que ia fazer? Por quê? Por quê? Porque, irmão, Jesus, ele sabe. A Bíblia diz que ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe as que não são para confundir as que são. Tem gente que se acha. Imagina, já se acha se Jesus não fez nada, né? Imagina se Jesus fizesse alguma coisa. A pessoa ia querer ser maior que Deus, igual foi lá Lúcifer. Então ele escolhe os pequenos, os menores da casa. Glória a Deus por isso. Ele escolhe aqueles que não tem valor, que ninguém dá valor, que está todo mundo lá. Que nada, isso daí não vai fazer nada, não vai dar para nada. Jesus tem um plano na sua vida. Ah, é tão lindo isso, gente. Eu fico emocionada. Jesus tem um plano na sua vida. Se um dia falaram para você, agora eu quero abrir um parêntese aqui. Se um dia você que está me assistindo ouviu de alguém que você não tem valor, que na sua vida não ia acontecer nada, que você não ia para lugar nenhum, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus tem um plano perfeito para você. Ele tem um propósito. Ele quer fazer algo grande. Ele quer confundir a terra para mostrar que quando Ele chama, Ele garante. Confia no Senhor. Você que ouviu isso, você que já ouviu isso, especificamente agora eu estou falando, você que já ouviu isso, você que ouviu que não ia para lugar nenhum, você que ouviu que não ia dar certo seus projetos, seus planos, você que ouviu isso, que você era inútil, que você não serve para nada, Deus tem um plano na sua vida. O Senhor te ama. O Senhor não abre mão de você. Ele vai fazer coisas grandes, extraordinárias. E todos vão ter que ver quão grande é o seu Deus. Porque, meu irmão, Ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Ele escolhe os que não são para confundir os que são. Ele escolheu você. E Ele não escolheu pelo que você está sendo agora. Ele escolheu porque Ele já viu o seu resultado lá na frente.
o resultado daquilo que Ele vai fazer na sua vida. Confia, vive o propósito, né? Aproveita essa jornada para aprender, para crescer. Muitas vezes você vai desanimar, mas aí você se lembra. Jesus está no barco, eu não estou sozinho. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo. Eu tenho um chamado, eu não posso me calar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. O Senhor me chamou para profeta. Se lembra dessas palavras, porque você vai se animar. O Senhor vai falar com você, você vai se animar, vai se fortalecer. E você vai entender, eu preciso continuar. Porque grande é a obra, não posso parar. Glória a Deus. Tem um certo momento da vida de Pedro que Jesus, olha só, ele tinha falado, eu vou morrer por ti. Eu vou morrer por você, Jesus. Porque Jesus falou, né, olha, eu vou para Jerusalém, eu vou ser perseguido, eu vou ser morto, enfim. Aí fica todo mundo, né, querendo ser o valentão. E aí o Senhor olha para ele, porque Deus conhece a sua estrutura e a minha. Ele sabe até onde a gente aguenta passar por algo. E ele fala bem para Pedro, nos olhos dele, Pedro, você vai me negar hoje ainda, 3 vezes, como eu já falei aqui. E aí a Bíblia diz que Jesus está no Getsêmani, vem os soldados, Judas dá um beijo nele, os soldados prendem Jesus, toda aquela cena que a gente conhece. E a palavra diz o quê? Que quando isso acontece, Pedro pega a espada e corta a orelha do soldado chamado Malco. Ele corta a orelha do soldado, achando que ele ia defender, achando que ele ia se meter nos propósitos de Deus. Meu irmão, não tem como se meter nos propósitos de Deus. O que está escrito, está escrito. O que é para ser, vai ser. E ninguém vai impedir. O que tem que acontecer, vai acontecer. Não adianta a gente querer dar jeitinho nas coisas. Se o Senhor falou que tem que ser assim, tem que ser assim. Confia, só confia, irmão. Porque tem coisas que são loucuras. A Bíblia diz que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. O agir de Deus, né, a gente não dá para entender tudo no tempo todo. Tem horas que você vai ficar falando, não entendo por que isso, mas confia. Confiar é a vitória do servo de Deus. Pedro corta a orelha, depois ele foge. No primeiro o Senhor dá uma bronca nele, né? Pedro, guarda essa espada, porque aquele que lança a mão da espada por ela morrerá. Então, aí Pedro fica envergonhado. Jesus cura Malco, coisa linda, curando o inimigo. Depois o que acontece? Os discípulos fogem. Lembra daquela cena no Getsêmani? Jesus é preso, é levado para a casa do sumo sacerdote, é julgado. Acontece um monte de coisa lá dentro. Tudo mentira, tudo engano, falsas testemunhas, para eles cumprirem aquilo que eles queriam. E Pedro estava no pátio. E Pedro nega Jesus 3 vezes. A serva pergunta, você não é um deles? Não, eu não conheço ele. Mas você fala como ele, você se parece com ele. Não tem como se esconder, irmão. Para onde fugirei do teu espírito? Para onde, né, eu fugirei da sua face? Se eu subir ao céu, ele estará. Se eu for armar minha cama no céu, ali ele estará. Salmo 139. Não tem como fugir daquilo que Deus tem. Mas Pedro fala, negou 3 vezes. Jesus falou. E aconteceu. Jesus falou, meu irmão, vai acontecer. Você pode tentar dar jeitinho, pode tentar mudar a história. Não adianta. Se Jesus falou, bom ou ruim, vai acontecer. E aí você tem que confiar. Nessa hora você tem que confiar. Porque, meu irmão, aquele que começou a boa obra, eu creio nessa palavra, ele é fiel para ir até o fim com a gente. Ele é fiel para cumprir essa palavra. Então, aquele que tem um chamado na sua vida, ele é fiel para ir até o fim cumprindo os propósitos. E aí Pedro, irmão, ele foge, nega Jesus. Tudo aquilo acontece, depois ele chora. A Bíblia diz em Lucas, é o único evangelho que fala exatamente isso, que quando Pedro nega Jesus 3ª vez, o galo canta. Desculpa. Jesus aparece, né? E olha para Pedro. E Pedro, quando eles olham olho a olho, Pedro olha para Jesus, Jesus olha para ele no olho, e ele chora amargamente. Ele chora desesperadamente, porque é como se caísse a ficha. Meu Deus, eu falei que eu ia morrer por ele, e agora eu estou aqui negando. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu não mereço nada. Eu imagino tudo que Pedro pensou, irmão. Porque às vezes quando nós erramos, nós falhamos, a gente pensa tantas coisas. Eu não mereço.
eu não mereço Jesus, eu não mereço o que Ele faz na minha vida, e enfim. Mas Deus é tão lindo, que mesmo com as suas falhas, com seus erros, com a sua trajetória de altos e baixos, Ele conhece o seu resultado lá na frente. Não é o resultado de hoje, não. É o lá da frente, é onde Ele te chamou. Para que Ele te chamou, você está entendendo? Porque talvez eu estou falando de resultado, você está pensando que você já está, eu estou tendo resultado. Não, é o resultado lá da frente, para o qual você foi chamado, especificamente. Pedro, você vai ser uma rocha sobre você. Sobre essa rocha eu vou edificar a igreja. Era lá na frente, irmãos. E a Bíblia diz que quando Jesus morre, vai para a cruz, está consumado. E fica todo mundo arrasado. Fica todo mundo, acabou a esperança. Mas ao terceiro dia, como Ele prometeu, aleluia, Ele ressuscitou. Ele volta. E quando Ele ressuscitou, Ele fica 40 dias. Ainda antes de subir, Ele fica aparecendo para os discípulos. Aparece para os discípulos, aparece para as mulheres. E vai aparecendo no caminho de Emaús. Ele vai aparecendo. Ele vai se revelando. Ele vai trazendo de volta a esperança. Ele vai trazendo de volta a alegria, o renovo. E a Bíblia diz que tem um momento que eles voltam a pescar. Eles estão desanimados. Os discípulos, lá no final do Evangelho de João, se não falha a minha memória, João capítulo 21. Eles vão pescar e vai Pedro, aí os outros falam, eu também vou, porque é tudo assim, né? Meu irmão, é exemplo para o outro. O que você faz, eu não sei se você tem essa consciência, eu tenho. Depois de muito tempo eu aprendi. O que a gente faz reverbera em muitas pessoas. Né? Alcança muitas pessoas de coisas boas ou ruins. Então Pedro vai pescar e os discípulos vão pescar também. E quando eles vão pescar, a Bíblia diz que Jesus aparece lá na terra, já com pão, já com peixe, tudo pronto, tudo preparado. E eles têm um encontro com Jesus, e o que eu quero falar com você foi quando Jesus tratou com ele. Jesus fortaleceu a fé dele. Jesus perdoou os pecados dele, sabe? A Bíblia diz que está ali o pão, está o peixe. Eles vêm para a terra, né? Saem do mar, vêm para a terra, se encontram com Jesus. E aí eles estão ali partindo o pão. E Jesus começa a conversar com eles. E o Senhor, Ele fala para Pedro, Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala, sim, Senhor, eu te amo. Mas talvez aquele amor que Pedro falasse que tinha, eu creio, está vindo agora no meu coração isso. Talvez aquele amor que Pedro falou, sim, eu te amo, Senhor. Ele pensasse, ele falasse com a boca, mas ele pensasse, mas eu já falei que eu ia morrer por ele um dia. Talvez aquele primeiro amor, o Senhor está trazendo uma revelação para mim aqui agora. Guarda isso aí no seu coração. Talvez aquele primeiro, sim, Jesus, eu te amo. Na cabeça de Pedro ele se lembrasse, mas eu já neguei ele. Mas eu já disse que eu morreria por ele. Eu fiz tanta coisa. Então Jesus, ele... Coisa mais linda, meu Deus. Ele fala pela segunda vez. Coisa linda. Oh, glória. Ele fala, Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, mestre, eu te amo. Eu te amo. E talvez ainda no coração dele ele pensasse, mas eu amo, mas eu não mereço. E Jesus, ele fala pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Ele fala, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E todas as vezes o Senhor fala, Senhor, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu povo. Sabe, talvez você fale algumas coisas com a sua boca que você não acredite verdadeiramente nisso. Eu nunca preguei essa palavra pensando nisso, foi agora que veio essa revelação ao meu coração. Talvez coisas que a gente fala, por exemplo, Pedro falou, eu te amo. Talvez ele pensasse o contrário na mente, mas ele falou com a boca. Então Deus, ele vai tratar até você acreditar naquilo que ele chamou para ser. Meu Deus, é muito forte. Ele vai tratar conosco até a gente saber quem nós somos. Para que nós estamos aqui. Porque, olha, eu não estou aqui na terra em vão. Eu não estou, irmão. Eu vim aqui para, sabe, ganhar vidas, almas. Fazer a obra.
pregar o evangelho, adorar o Senhor, servir de todo o meu coração. E você? Você já parou para pensar por que eu estou aqui? Você está aí? Porque talvez você fale com a boca uma coisa, mas sua mente pense, não, mas eu não tenho capacidade disso. Tipo, eu vim aqui, por exemplo, você pensa assim, eu vim aqui para ganhar almas. Aí você pensa, mas quem sou eu para ganhar almas? Sabe como é? Talvez você esteja passando por isso. E o Senhor, Ele vai trabalhar, Ele vai tratar, até você entender o porquê você foi escolhido e chamado. Quem você é em Deus. Filho amado, querido, servo, um adorador, forte e corajoso, ganhador de almas, pescador de homens. Glória a Deus, é isso que nós somos. Então, meu irmão, estou caminhando para o fim. A Bíblia diz, desculpa, que Jesus, ele faz esse tratamento com Pedro. E depois daquele tratamento, aí as coisas começaram a mudar. Pedro foi cheio do Espírito Santo. Deus derramou seu Espírito sobre todos eles. Atos capítulo 2, a gente vê ali. E é tão interessante, eu até marquei aqui para a gente ler. Em Atos capítulo 2, né? Mas eu quero ler um versículo especificamente. No versículo 41, Atos capítulo 2, 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. É esse Pedro que Jesus viu quando ele chamou ele lá atrás. Que coisa tremenda, meu irmão. Ele não viu o Pedro que ia negar, apesar dele saber. Ele não viu, não ficou olhando o Pedro que ia começar a afundar. Não. Ele viu o Pedro que ia ganhar 3.000 almas. Ele viu o Pedro dos resultados para o reino. Atos capítulo 4, versículo 4. Eu anotei aqui para não perder o versículo. Diz a Bíblia: muitos, porém, dos que ouviram a palavra creram. E chegou o número desses homens a quase 5.000 homens. É esse Pedro que o Senhor viu quando ele chamou. É o Pedro dos resultados. É o Pedro que ganhava almas. É o Pedro que estava cuidando das pessoas, estava pregando o arrependimento. Foi esse Pedro. A Bíblia diz, meu irmão, em Atos capítulo 5, mais um versículo eu vou ler. No versículo 15, diz assim: de sorte que transportava os enfermos para as ruas, os punham em leitos, em camas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando passasse, cobrisse alguns deles. Era esse Pedro que Jesus estava chamando lá atrás. Pescador. Cheio de falhas. Mas Deus não olha como o homem vê. O Senhor, irmão, quando Ele te chamou, já estou encerrando. Quando Ele te chamou, Ele não te chamou a Cristiane falha, cheia de erros lá. Não. Ele chamou você dessa forma, mas Ele sabe do seu resultado final. Ele sabe que aonde você vai conquistar muitas pessoas para o reino. Ele sabia que Pedro ia ganhar 3.000, 5.000 e não parava por aí. Ele não parou de ganhar almas na vida. Ele sabia que aonde Pedro passasse, pela ousadia, pela presença de Deus, as pessoas seriam curadas, seriam transformadas. Ele ia fazer a diferença. Era esse Pedro que foi chamado para o reino. Você está entendendo? É essa Cristiane, é essa Joana, é esse Felipe, eu não sei o seu nome. É esse você, é essa pessoa que o Senhor está vendo quando Ele te escolhe. Ele vai trabalhar, irmão. Eu não estou dizendo aqui que você não vai errar, não vai falhar, não vai ter altos e baixos. Vai acontecer tudo isso. Sobretudo eu quero que você entenda, nessa palavra hoje, nessa quarta-feira, que a pessoa que Ele chamou, que Ele escolheu, e que Ele colocou todas as fichas dele, porque eu falo que Jesus não escolhe ninguém errado, é a pessoa que lá na frente tem grandes resultados. Vai ter grandes resultados. Mesmo que você não entenda hoje, mesmo que você não saiba como vai ser, quando vai ser, através de que situação vai acontecer, acredite, meu irmão. Acredite, porque Deus falou fortemente ao meu coração. Você vai dar grandes resultados para o reino.
se você perseverar, se você prosseguir, se você levar Deus a sério, você vai dar grandes resultados. E só uma coisa que eu quero que você entenda: para de se comparar com as pessoas. Para de pensar, mas tal pessoa dá tal resultado. Não, irmão, Pedro era um, João foi outro. Pedro foi um, João foi parar na ilha de Patmos, que eu nem vou entrar nisso agora, senão a gente não acaba a ministração. Cada um tem um chamado, cada um tem um propósito, cada um tem uma estrutura, cada um tem, algo específico do Senhor para realizar. Então não se compara com ninguém. Queira fazer o seu melhor naquilo que você foi escolhido para fazer. Porque às vezes você deixa de fazer o seu melhor, querendo fazer o que o outro está fazendo, e não vai funcionar. Não funciona. E aí eu me lembro aqui, não tem como não lembrar. A armadura de Saul, que era poderosa, a armadura do rei, era a melhor armadura de todas, não serviu em Davi. E quem que foi que venceu Golias? Não foi Saul, foi Davi. Então, meu irmão, aquilo que é para um, não vai ser para você. E vice-versa. Cumpra o ministério ao qual você foi chamado. Cumpra o propósito ao qual você foi chamado. Começa na sua casa, no seu lar, na sua vizinhança. Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eu quero que você saia dessa live hoje entendendo isso. Porque eu sei, irmãos, acredite, que muitas vezes no caminho a gente se frustra. Muitas vezes no caminho a gente acha que não está valendo a pena. Muitas vezes no caminho a gente acha que, por quê? Eu vou deixar tudo isso. Mas é porque você não viu como Jesus já viu. Meu Deus, é tão forte isso, né? Eu não sei se é porque o Senhor falou muito comigo. Mas eu creio que Ele está falando com algumas pessoas nessa noite. Você às vezes desanima ou se entristece ou fica meio assim porque você não viu o que Jesus já viu. O Pedro que negou Jesus, que viu Jesus ir para a cruz, que ficou desesperado, atormentado assim, ele não viu o que Jesus viu. Ele não viu lá na frente o Pedro ganhando 5.000 almas, passando pelos lugares, pessoas sendo curadas. Ele não conseguiu ter essa dimensão, mas Jesus tinha visto. E Jesus apostou nele. Apostou assim, todas as fichas. Meu irmão, a presença de Deus está forte, eu sinto muito forte. Aquilo que Deus apostou em você, talvez eu não vislumbro o que o Senhor falou para mim. Tem coisas que Deus já falou para minha vida que eu não consigo vislumbrar. Meus olhos não conseguem ver. Mas eu acredito. Eu tenho que crer. Porque se foi Deus que falou, não tem como não acontecer. Amém? Então guarda essa palavra no seu coração. Vou encerrar. Se deixar, eu fico aqui 2 horas, 3 horas falando que eu adoro falar sobre a Bíblia. E vai vindo várias coisas, várias lembranças. Mas o que o Senhor queria falar hoje conosco é isso. Porque tem muitas pessoas nesse tempo desanimadas, prostradas, porque elas estão vendo o agora. E o Senhor está falando para você, começa a olhar com os olhos da fé. Começa a ver, pedir ao Senhor, Senhor, eu quero ver como o Senhor está vendo, para eu poder continuar. Porque só quando a gente começa a vislumbrar mais ou menos como Deus está vendo, a gente consegue prosseguir. É pela fé, não é por vista, é pela fé. Amém? Glória a Deus. Estou feliz de estar aqui, gente, como eu falei. Hoje é meu aniversário. Estou feliz, faço 4.5. Uma jovem senhora. E eu tô... Meu marido tá rindo aqui. Essa mulher viaja, falando, não tenho vergonha não, gente. Porque eu me sinto com 20, com 30. Eu me sinto jovem, super jovem. Minha mente é de jovem, minha alma é de jovem. Eu só tenho 4.5, mas eu sou super jovem. Uma jovem senhora. E eu estou muito feliz, porque até aqui o Senhor tem ajudado. Até aqui Ele tem feito grandes coisas. E eu sei que tudo é uma jornada. São propósitos de Deus, muitas coisas. O que eu não entendo hoje, Ele vai explicar lá na frente. E a gente continua caminhando. Eu estou aqui com a minha família toda, Tá minha mãe aqui, a Esther, a Ruth, o Patrick, meu marido. E vou chamar vocês todos aqui na frente, mas meu marido que vai orar hoje. Pastor Patrick. Mas eu vou chamar aqui as meninas, minha mãe, para vir aqui na frente, nossa família. E o pastor, meu marido, ele como sacerdote da nossa casa.
Ele vai orar aqui, vai encerrar o programa, orar pela nossa vida, orar por mim, orar pela nossa família. Amém? Vem, gente. As meninas estão se arrumando no espelho ali, ó. Mulher, só tem mulher lá em casa, né? Olha, ó, olha aqui, dá uma olhada. Glória a Deus. Bendito é o fruto entre as mulheres. Amém. Glória a Deus. Um dia muito especial. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor da glória, louvamos e bendizemos o teu santo nome. Agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, ó Deus, na TV Shalom, Pai, um local especial, o qual o Senhor escolheu, Pai, para aqui estarmos. Dia, ó Deus, de mais um ano de vida da pastora, da minha esposa, dessa mulher guerreira, batalhadora. Ó Deus, abençoa, Pai, os caminhos dela, Senhor. Cobre ela com o teu sangue, meu Senhor. Dá força, Senhor. Joga por terra todo desânimo. Joga por terra todo espírito de contenda. Oh, meu Deus, que o Senhor venha estar sempre presente na vida dela, como agora aconteceu. Que o Senhor venha sempre usar a tua serva na palavra, na revelação. Ó Deus, que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, tocar em vidas. Que o Senhor possa, meu Jesus, ó Deus, transformar, ó Deus, e tornar nova todas as coisas. Ó Deus, que através da tua serva muitas pessoas venham te alcançar. Que através da tua serva muitas pessoas venham conhecer, ó Deus, a vida eterna. Continua usando ela nesse programa, continua usando ela na igreja, e aonde for, aonde colocar a planta do pé, ó Deus, que o Senhor venha estar com ela, protegendo, guardando a entrada, a saída, no nome de Jesus, Pai, que ela venha ser sempre essa bênção que é para as nossas vidas, como esposa, como mãe, como profissional, como empresária, ó Deus, como tudo o Senhor tem colocado, Pai, diante, Pai, da vida dela. Abençoa, Senhor, ser com ela, Pai, tá, Deus, faz, Pai, a tua vontade soberana. Ah, Deus, nós declaramos, Pai, a tua bênção sobre a vida dela. Nós abençoamos, Pai, ela nesse dia, que ela venha ter muitos e muitos anos de vida com saúde e paz, meu Senhor. Abençoe esse programa, abençoa a vida do Herbert, a sua família, abençoe essa rádio, ó Deus, a qual tem sido um canal de bênção para muitas vidas. Abençoa cada um que assistiu e que tem acompanhado, Senhor. Que o Senhor vai, a Deus, ali os corações, Pai, contrito e quebrantado, ao qual o Senhor nunca rejeita, ao qual o Senhor possa visitar, meu Deus, a Deus, e fazer morada. É o que nós oramos, Pai, todos aqui reunidos. Toma a vida da Esté, da Ruth, da Kátia, toda a nossa família esconde, a minha vida, toda a nossa família esconde em Ti, Senhor. É o que nós oramos, nós pedimos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Rapidinho, gente, que eu esqueci. Sábado agora, às 8h30, nós vamos ter um café do Conselho de Pastores de Jacareí, lá no nosso ministério, Igreja Batista Vidas para Cristo, no Vila Branca, Avenida das Linhas, 422. Você que faz, né, que trabalha na obra de Deus, está convidado. Que mora por aqui, né? Esteja conosco. Vai ser uma bênção, vai ser incrível, né? Estamos ali num ponto novo, tudo novo, tempo novo, e vai ser maravilhoso, né, amor? Extraordinário. Extraordinário, amém? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, e até semana que vem, se o Senhor nos permitir. Amigos se esqueceram de mim. Chorei, mas percebi. Dá pra viver. Já vi o alimento faltar e posso afirmar: dá pra viver. Eu vi a porta não se abrir
doeu, mas percebi, dá pra viver. Eu sei que tudo isso é importante. Todo mundo busca, quem é que não quer ter muitos amigos, fartura na mesa, portas abertas, qualquer um almeja. Eu sei que é essencial, mas se me faltar, consigo suportar. Mas sem tua presença, Deus, não dá. Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos palcos, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu aprendi que tudo é passageiro, eu já sobrevivi sem ter dinheiro, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Não dá. Não dá. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Não vale de nada. De que adianta ter o mundo inteiro sem tua presença? Vivo de fachada. De que adianta tanta influência sem tua presença? Eu consigo viver longe da fama, eu consigo viver sem essa honra, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Dá pra sobreviver sem ter amigos e enfrentar a dor de um excluído, mas sem Deus não dá. Mas sem Deus não dá. Eu consigo viver sem os aplausos, eu consigo viver longe dos pais,